pessoal, sejam bem-vindos ao No Trampo. A gente está começando mais um episódio, dessa vez de uma forma um pouco diferente, tá? A gente foi pro digital porque a gente compactua muito com a ideia de que se você puder, não saia da sua casa, né? Aquela ideia boa, né, que está rolando aqui em São Paulo. E principalmente porque o Matheus está com medo de tudo isso. Não, mentira, Matheus, te amo. Mas a gente está realmente fazendo... não é mentira, mas tudo bem. Mas a gente está realmente indo para um formato um pouco mais digital, indo para uma ideia de não transformar o podcast nesse momento, mas num primeiro momento aproveitar o que a gente pode de ferramenta para realmente não ficar aglomerando, não ficar indo num local físico, eu não ficar passando Covid para os outros e vice-versa, o Matheus não passar Covid para os outros e não pegar Covid, o Marco também não. E a gente vai falar um pouco hoje sobre um assunto que o Marco já falou da última vez, tá? A gente tava querendo gravar o segundo episódio com ele já faz um tempo, porque a gente tem basicamente o Lula solto e a gente queria falar um pouco mais sobre política, principalmente porque daqui até 2022 a gente tem um caminho muito curto. E nesse espaço curto de tempo pode acontecer muita coisa. Então, Marco, se apresenta de novo, cara. Você já se apresentou uma vez no outro episódio, mas vai lá. Tá certo. Então, eu sou o Marco, que nem o Ricardo já falou, né? Trabalhei durante alguns anos com o mercado de política. Atualmente eu trabalho mais com o mercado de digital performance e data analytics, mas de qualquer jeito ainda continuo atuando nesse segmento, mas como consultor, né? Então, ano passado eu participei de algumas campanhas, né? E sempre eu sou chamado assim para participar de algumas iniciativas, né, agora com esse foco mais de construção de imagem digital e de performance de campanha no mercado digital. E eu acho que, como resumo, é basicamente isso, assim. Aí agora acho que já para abordar um pouco do tema, Ricardo, eu vejo assim, a gente tem um cenário que ele mudou bastante, né, de um mês para cá. Aliás, o cenário político no Brasil é sempre um cenário político assim bem volátil, né? Toda semana acontece alguma coisa nova aqui. O pessoal brincava, né, que o House of Cards, se fosse escrito descrevendo a política no Brasil, ninguém ia achar que era verossímil o suficiente, ninguém ia levar a sério, né? Mas aqui as coisas têm uma dinamicidade muito grande, então é parte do nosso trabalho é saber lidar com isso, saber lidar com novos cenários, né, com as novas alternativas e saber também programar a nossa estratégia de acordo com isso, né? Ou seja, você tem que programar essa estratégia para imprevisibilidade, certo? Então, assim, a gente tem que ter uma capacidade de se reinventar e de se reestruturar muito grande, tá? Então, eu acho que esse daí já é digamos assim, já é um status quo do nosso mercado assim, de marketing político aqui no Brasil. Tá? Não é uma novidade, assim, Lula agora, digamos, estar concorrendo, né? Mas se você for pensar assim, recentemente, aconteceram assim, coisas tão, digamos assim, inesperadas quanto, né? Em 2018 teve a facada do Bolsonaro, que mudou totalmente o jogo, né? Então, assim, coisas inesperadas costumam acontecer por aqui. Cara, falando até de coisas inesperadas, eu tava vendo outro dia, foi um post, acho que do Danilo Gentili, cara, dele ter a possibilidade de concorrer, Nando Moura como vice, o cacete A4, o Moro concorrer também. O que você acha desse cenário todo? Tipo, primeiro, Moro concorrendo, né? Porque eu não sei se ele vai poder, na verdade, mas se ele for, o que você acha disso? Você deu uma olhada, uma analisada? Cara, assim, em tese, ele tem, para você concorrer como presidenciável, você precisa ter mais de 35 anos, tá? Não ter nenhum débito com a justiça eleitoral, né? Estar afiliado a um partido. Então, em tese, ele está apto a concorrer, né? Mas ele, o Moro, especificamente falando, ele é um cara que ele ainda é uma incógnita muito grande, né? Porque ele se posiciona muito pouco sobre o assunto político. Você não vê ele discutindo os grandes temas, você não vê ele levantando discussões, você não vê ele interagindo, você vê, na verdade, o processo contrário. Ele é um cara que se mantém muito afastado do debate público. E, digamos assim, esse não costuma ser o perfil de alguém que é um pré-candidato ao presidente da República, né? Para a presidência da República. Pelo contrário, se ele
gostaria, se ele quiser ser candidato, ele tem que estar promovendo o debate, não, digamos assim, se retirando do debate, né? Então, não me parece hoje, sinceramente, que ele seja um candidato, tá? Pelo menos ele não se comporta como um candidato, tá bom? Então, acho que, a princípio, mesmo ele sendo uma figura conhecida, tal, tendo alguma... levando, né, um pouco assim... Eu acho que ele teria ali, se eu não me engano, agora nas pesquisas, dão a ele mais ou menos assim com 8%, 10% de intenção de voto, que já é alguma coisa bem considerável, né? Mas é isso, ele não se coloca como um presidenciável hoje. A realidade é essa. Justo. Eu acho que o Danilo Gentili tem uma visão muito mais ativa do que o próprio Moro. Né? Com certeza. Ele foi uma estratégia de concentrar a audiência, né? Não, mas nesse sentido, sim, ele é um cara que ele está sempre se posicionando. E isso, de fato, ele é uma figura super ativa dentro do debate político do Brasil. Certo? Ele comenta sobre tudo, ele sempre está falando sobre todos os assuntos, sempre está na mídia, sempre está no Twitter, sempre está em todos os lugares dando a opinião dele. Então ele, de fato, assim, é um agente político ativo, diferente do Moro. O Moro é mais aquela entidade que ninguém sabe exatamente o que vai acontecer, mas o Danilo Gentili, não. Ele possivelmente deve ser um dos influenciadores, assim, não políticos, né, que mais se manifesta. Então... E só isso até, Nando Moura como vice dele, ou Nando Moura como, sei lá, governador, qualquer coisa. Assim, eu não sei se você sabe, acho que eu já devo ter comentado com você. Não, eu já falei, né, eu conheço o Nando. Sim? Por que você acha que eu perguntei isso? Você tinha falado dele há muito tempo atrás pra mim, cara. O Ricardo falou que ele fez uma pauta hoje. Ele falou, deu o podcast do Trump tem pauta. Mas hoje ele veio com a pauta afiada já, com algumas perguntas. Que assim, tá bom, não, vamos lá. A gente chegou num assunto que me chama atenção. O que você quer saber em relação a isso? O que você pensa do Nando Moura, não só como vice, mas de repente ele como um possível candidato também? Cara, assim, eu acho que como um possível candidato, eu não sei se ele se enxerga assim, pessoalmente eu não conversei com ele sobre isso, tá? Por enquanto ainda tá uma grande brincadeira para todo mundo, tá? Vai que, né? Se começa a engrenar e você fala... Eu acho que tá todo mundo levando na zoeira por enquanto, tá? Mas é aquela coisa. Cara, se sair uma pesquisa assim, e digamos assim, essa chapa aí do Danilo com o Nando, tiver 3, 4%, cara, numa pesquisa, e eu sinceramente acho que eles têm espaço para isso, entendeu? O negócio vira sério, tá? Porque você sair por uma pesquisa já tendo um número desse daí, sem fazer grandes movimentações, nem nada do tipo, você realmente se torna assim uma figura séria ali dentro da competição, né? Você tem que lembrar, por exemplo, se eu não me engano, lá o João Almoedo, ele terminou em 2018 com 5%, 5,5%, né? Então, assim, e ele não era muito levado a sério, né? E hoje ele se tornou uma figura muito grande. E as pesquisas não levavam o cara a sério, né? Então, eu acho que com o Danilo e com o Nando, essa possível chapa, se sair alguma pesquisa, considerarem os caras, e tiver, assim, já 4%, 5% de intenção de voto, eu acho que o negócio pode virar assim. Principalmente porque a gente não tem o tal do candidato da terceira via, ainda não existe, né? Tem o Luciano Huck e o Amoedo aí, pô. Mas a mesma coisa, o Luciano Huck, sinceramente, é outro cara que ele, apesar de estar todo mundo falando que ele está conversando com um monte de gente, para começar que ninguém quer comprar o pacote Luciano Huck, né? Segundo, que ele é um cara que ele não tem uma pauta clara, não se posiciona muito sobre nada, né? É aquela coisa assim, meio mureteiro ainda, né? E é isso, também tem aquela coisa de que ele é um apresentador de televisão de um programa popular, mas até que ponto isso também vai virar voto, sabe? É aquele tipo de coisa, assim, é muito difícil a gente ter um feedback, né, disso, na realidade. Acho que o único histórico, assim, não o único, né, o histórico mais importante que a gente tem de apresentador de TV se candidatando à presidência foi em 88, né, com o Silvio Santos. Não sei se você sabe disso, mas o Silvio Santos foi candidato. Ele chegou a ser candidato e tudo mais, fez campanha, era o cara que tinha maior intenção de voto, só que chegou na hora
da eleição, caçaram a chapa dele, né? Caçaram o partido dele. Porque eu não sei exatamente a história assim, mas inventaram... A política hoje já é do jeito que é, imagine em 88, né? Então, mas ali na época, cara, inventaram meio que alguma desculpa lá pra arrancar o cara fora da disputa, né? Mas ali, e entenda também, né? O Luciano Huck não tem o tamanho e importância do Silvio Santos. Mas ali, ao que tudo indicava, ele era o cara que ia levar, assim, pelo menos todos os votos ali, ou boa parte dos votos que foram pro Collor, iriam para ele, sabe? Então, o negócio ali realmente, tiraram o cara meio no tapetão ali em cima da hora, né? É um pouco do que você falou na nossa primeira conversa, né? Às vezes você confunde o número de seguidores, a audiência da pessoa num determinado tema, que isso não necessariamente se traduz em voto. Então, não, e você tem que pensar o seguinte, que é um nicho. Qual nicho um cara desse pegaria, entendeu? De voto, sabe? É muito difícil você falar. O cara que... Porque hoje, o que a gente tem é o seguinte, você tem 3 grandes estratos, né? Você tem o extrato bolsonarista, extrato lulista, né? E você tem também aquele cara que não vota em nenhum dos dois. Esse cara que não vota em nenhum dos dois... Essa é uma pesquisa agora daquele Paraná Pesquisas, né? Que este grupo é maior, tá? É tipo 51% da população não quer votar em nenhum dos dois, né? Então, assim, tá aí. Não. Eles votam em um dos dois, principalmente pelo fator de lado, né? Que é a ideia do que aconteceu com o Bolsonaro até, né? Não só com o Bolsonaro, mas também com o Dória, etc. Que os caras olham e falam, vou votar na direita aqui pra não votar pra que o Haddad, por exemplo, não ganhe. Exatamente, só que a questão é o seguinte, hoje você tem um movimento, que a situação é que esse núcleo, esse meio, né, que não quer nem Lula nem Bolsonaro, eles são mais numerosos que os dois, ou seja, se encaixarem algum nome ali no meio, algum nome que seja, digamos assim, um consenso, e isso eu acho que é uma coisa que estão tentando arquitetar, de você ter um nome único, né, entre todos os candidatos que vão ter, porque o que eu acho que vai acontecer? Você vai ter provavelmente, possivelmente, vários candidatos aí tentando pegar esse voto do meio, né? E o que o pessoal está tentando montar ali? Uma estratégia de que, cara, quem tiver o melhor colocado entre as pesquisas, assim, lá faltando um mês, 45 dias da eleição, os outros candidatos vão retirar a candidatura para focar todo mundo nessa terceira via. Pelo menos é o que o pessoal está tentando arquitetar, assim, para ter um nome que realmente assim, seja o cara. Não é o ideal, não é ideal, mas é melhor que o Lula e que o Bolsonaro, entendeu? E a realidade é o seguinte, se conseguirem colocar esse cara no segundo turno, ou tirando o Lula ou tirando o Bolsonaro, esse cara possivelmente vai ser eleito com uma votação muito... vai ter muito voto, né? Porque o que acontece? O outro lado que não estiver lá vai votar nesse cara, porque não vai votar. Uma migração assim de lulistas para bolsonaristas e vice-versa vai ser muito difícil, né? É o segundo turno, né? É o cara que tá lutando para só chegar no segundo turno, porque exatamente. Só que a situação é assim, se você tiver uma super fragmentação, né, ou seja, se você tiver um monte de candidatos, que foi o que aconteceu em 88, por exemplo, né? Em 88 tinha mais de 10 candidatos concorrendo, e no final das contas, se você for ver, você tinha muita gente lá, Mário Covas, Ulisses Guimarães, você tinha o Brizola, você tinha muito cara com muito voto. E o que aconteceu? Você fragmentou, né? Aí você pega, por exemplo, o discurso do Lula, que era o discurso na época, que era um discurso mais assim, digamos, extremado, né? O que seria um Guilherme Boulos hoje em dia, acabou passando para o segundo turno exatamente por conta disso. Se tivesse, digamos assim, se você pegasse 3 caras ali que tinham uma linha de pensamento semelhante, sei lá, o Covas, o Ulisses Guimarães, tinha um outro do Paraná, que eu esqueci o nome agora, que tinham ali uma linha de pensamento político semelhante, se concentrassem dos 3 em um só, esse cara estava no segundo turno, entendeu? E provavelmente teria sido eleito, mas não foi o que aconteceu. Você teve uma super fragmentação, cada um ficou com, sei lá, 5, 6, 10%, e não foi ninguém, entendeu? Aí você acabou tendo o segundo turno, assim, entre Lula e Collor. E é exatamente isso que esse movimento quer impedir, porque a realidade é que, mesma coisa que era naquela época, se bem que o cenário político em 88 era bem diferente, né? Mas o que se quer evitar é o segundo turno entre Lula e Bolsonaro. E aí, voltando à pergunta que o Ricardo fez da chapa dele lidando, né? A possível chapa, cara, ele teria essa capacidade catalisadora, entendeu?
de pegar esse núcleo, entendeu? Que essa coisa meio disforme, né? E o Danilo é um cara que é super, assim, tem uma grande identificação com política, não sendo político, mas falando muito sobre o assunto, né? Então, e ele é um cara que realmente bate de frente com basicamente todo mundo, né? E ele se enquadra bem nessa narrativa, né? Não, se enquadra super bem nessa narrativa. E ele teria estofo para chegar e bater em todo mundo lá, entendeu? Você acha que hoje, por exemplo, desenhando uma estratégia de marketing para posicionar esse candidato, o fato do tanto o Bolsonaro quanto o Lula terem histórico, isso joga mais contra ou a favor deles? Você sabe que um dos cortes vai ser esse, né? Vai ser, se você quer se eleger à presidência da República, assista esse vídeo, né? Vai ser bem... boa. Clickbait. Mas, pensa o seguinte, cara. O que a gente tem ali, e aí é um problema, assim, daquela coisa, assim, de como que a gente enxerga a política no Brasil, né? Os dois não precisam de um discurso muito bom, porque os dois têm voto cativo. Tá, voto cativo, sinceramente, é aquele tipo de voto que não faz diferença, cara. Você pode falar o que ele quiser, cara, quem gosta do Lula vai votar nele, quem gosta do Bolsonaro vai votar nele, entendeu? A estratégia para esses dois tem que ser uma estratégia de agregar mais gente, né? Entendeu? Então é isso, Lula tem que convencer o cara que gosta do Ciro Gomes a não votar no Ciro, votar nele, entendeu? E o Bolsonaro vai ter que convencer quem não gosta dele, mas gosta menos ainda do Lula, por exemplo, a votar nele. Mas é um trabalho difícil, porque o que acontece é assim, hoje a movimentação do Bolsonaro é uma movimentação que está cada vez indo mais para o extremo, né? Ele não é um cara que tem feito os movimentos assim, digamos, pro centro, né? Estou falando do ponto de vista do discurso, não do governo, tá? O discurso dele não tem sido um discurso assim de apaziguador, tem sido um discurso, e o histórico dele é esse, cada vez mais se extremar, cada vez mais ele dobrar a aposta que ele faz, né? Então, eu sinceramente acho difícil um cara desse chegar numa campanha com o discurso vamos ser todo mundo amigo, né? Eu acho que ele vai chegar na campanha e falar, cara, vota em mim, porque senão o outro cara vai voltar. Vota em mim, senão eu dou tiro em todo mundo, tá ok? Entendeu? Então é isso, a gente tem, ele tem um discurso que é muito travado nisso, sabe? Para ele isso é ruim, né? Porque ele não consegue conversar com outras pessoas. Ele queimou, ele conseguiu destruir todas as outras possíveis pontes que ele teria, né? Vai ser aquela coisa, se tiver um segundo turno entre ele e Lula, que sinceramente eu acho que é o melhor cenário do Bolsonaro, é isso, ele vai tentar ganhar em cima da rejeição do Lula. A questão é outra, né? A questão é para ver se a rejeição dele não é maior. Ninguém sabe, né? É aquela coisa assim, a gente vai entrar numa roleta russa, né? Vai ver o que vai sair de lá, porque o negócio da pandemia também está influenciando totalmente. Mas no Brasil a gente tem que levar em conta também que o histórico da nossa população, né, em relação à memória costuma ser muito ruim, né? As pessoas não costumam a ter... Nos últimos 60 dias, né, que o cara começa a... Cara, mas não, em detalhe, você vê coisas assim, sei lá, que aconteceram antes, por exemplo, o Mensalão, que rolou em 2005, não foi discutido na campanha em 2006, sabe? O Alckmin, que era o candidato ali contra o Lula, não levou essa pauta para frente, entendeu? E, sinceramente, aí, cara, foi um escândalo gigantesco. Não deu em nada eleitoralmente falando. Simplesmente as pessoas esqueceram, né? O resultado concreto foi esse, né? Então, assim, nosso histórico de população brasileira, cara, nada me diz que, digamos assim, a pandemia vai ser... Eu acho que ela vai ser pautada, não tenho dúvida nenhuma disso daí, os candidatos vão tentar explorar o máximo possível, mas isso não significa necessariamente que a população vai dar muita... Vai estar interessada, né? É isso, né, cara? Já que, já que você já deu a sua opinião, que você falou que acha que o Bolsonaro vai levar melhor em 2022, você falou aí no meio, nas entrelinhas... Não disse isso, não. Não, você disse por cima, você jogou um dadinho assim e falou, eu acredito que o Bolsonaro vai levar a melhor, a não ser que a rejeição dele seja melhor, né, maior. Não, mas nesse caso específico, assim, eu tô te falando, eu acho muito difícil a gente prever, tá? Porque você tem um antipetismo que é muito grande, só que agora se construiu um antibolsonarismo que também é tão grande quanto se não for maior. Aí a questão é essa, de quem a rejeição é maior. Sim. Entendeu? Porque do mesmo jeito que em 2018 que elegeu o Bolsonaro foi o antipetismo, quem diz que ano que vem o concorrente não vai ser eleito com antibolsonarismo? Entendeu? É difícil a gente conseguir medir hoje o que é maior e o que é menor.
sabe? Ao que tudo indica, ele tem, sei lá, 15, 17% assim, de eleitores assim, desse núcleo fanático, né? Assim, o pessoal mais fiel, tá? Ele precisaria contar com o apoio de quem não faz parte desse núcleo dele, né? Desse núcleo duro. Né? O PT já costumava sair de uma base de 20, 25%, maior do que a dele, de voto cativo, né? Então, vai ser basicamente, se chegar no segundo turno entre o Lula e Bolsonaro, vai ser uma disputa de rejeição. Quem você acha que leva? É que ainda está muito cedo, né? Porque como você não tem todas as variáveis, fica muito complicado, né? Você chegar... Não tem. A gente não sabe o que vai acontecer. Cara, a gente não sabe se o Bolsonaro amanhã vai arranjar vacina, se ele vai continuar sem comprar vacina. A gente não sabe o que vai acontecer daqui 2, 3 semanas, se ele vai bloquear de repente todos os governadores de fazerem o lockdown. A gente realmente não tem todas as variáveis. Mas... Não tem, ele corre o risco de tomar impeachment ainda, dependendo do que aconteceu. O presidente da Câmara já falou que o sinal amarelo está aceso lá, né? E digamos assim, aquela galera lá não tem muito pudor em virar a chave, não. Cara, é o amigo do meu interesse. O resto, na opinião de vocês, quem que leva? Olha, o meu lado não vai ser muito bom, não, viu, cara? Cara, eu não... Olha os haters chegando. Qualquer palavra aqui vai dar uma pau. Você sabe que a hora que você falar, o FBI vai cair do seu teto. Vai lá. Os caras já estão esperando. Assim. Comenta aqui quem você acha que vai levar. Acho que vale mais a pena. Comenta aí quem vocês acham que vão levar em 2020. O problema vai ser montar a lista aí com todos os nomes, né, cara? Dória, Bolsonaro, Lula, gente. Não, mas se fosse, segundo turno, Bolsonaro e Lula, quem vocês acham que leva? Eu tô colocando o seguinte, né? Aquela história que o Fábio Rabin comentou no último vídeo que ele fez. Quando você dá a opção pro brasileiro, o brasileiro gosta de ir entre Osasco e o fim do universo, entendeu? Algum lugar bem longe, bem ruinzinho, eles vão. O brasileiro vai pra lá. Então eu tô já colocando o cenário mais possível de acontecer. Lula e Bolsonaro no segundo turno. Quem vocês acham que leva? Eu vou te dar meu lado muleteiro aqui, cara. Na real, acho que quem vai levar vai ser o nulo e o não votou, entendeu? Mas se for isso, é bom, cara. Bom assim, tipo, tô fazendo. Eu acho que vai... lá, né? Cara, eu acho que vai ter um esvaziamento muito grande eleitoral se acontecer isso. No segundo turno. A gente já teve... ano passado, já foi pouca gente, cada vez está indo menos gente votar, entendeu? E sinceramente, eu acho que possivelmente vai acontecer isso, vai ter menos gente ainda indo participar de um segundo turno desse, cara, porque é isso, você tem duas pessoas que tem uma rejeição muito grande, né? Então você vai ficar essa briga de que para ver quem é o menos odiado, entendeu? Ô Marco, uma pergunta, quanto que você acha que as ações políticas, elas sempre são olhadas, acho que para o futuro, né? Mas quando que você acha que começa a realmente se intensificar um Bolsonaro candidato? Não um Bolsonaro só político, assim, mas muito ativamente mesmo. Embora eu acho que ele é o cara que está fazendo pré-campanha há mais tempo que eu já vi, assim como o presidente, né? Ele já começou a pré-campanha dele 2 semanas depois de se eleger, né? De assumir. Mas eu acho que hoje ele está numa situação diferente, por exemplo, né? Porque a gente tem uma questão que é o seguinte: hoje ele é o dono da máquina do Estado, né? Isso realmente pesa muito, né? Num segundo turno, por exemplo, ainda mais que se você for disputar esse voto assim mais você ter a máquina do Estado na mão é muita coisa, entendeu? Porque você, querendo ou não, ele que do centro, digamos assim, que o Centrão vá continuar apoiando ele até lá, ele vai ter uma capilaridade gigantesca eleitoral, né? Porque é isso, com o Centrão na mão, ele vai conseguir colocar a campanha dele na rua do Brasil inteiro super rápido, né? Ele vai conseguir chegar em lugares que ele não chegou em 2018, né? A mensagem dele vai ser muito mais espalhada, né? E isso daí é uma coisa que, por exemplo, o PT não tem mais a máquina que tinha, né, em 2018, em 2014, por exemplo. Pelo contrário, só vai reduzindo, cada vez eles têm menos prefeituras, né? Eles não têm nenhuma capital no Brasil, por exemplo, né? Então isso daí faz muita diferença.
o Bolsonaro, por exemplo, ele teria um apoio gigantesco, né? Se o Centrão realmente estiver fechado com ele em 22, ele vai ter uma estrutura de máquina gigantesca. Ele vai conseguir ter uma capilaridade de campanha, basicamente, sei lá, mais da metade das cidades brasileiras, sabe? E isso o PT não vai ter, né? E sem contar que a gente tem aquela discussão do assistencialismo, né? Que é muito presente na época eleitoral, e ele vai jogar tudo que ele tiver para cima disso também, né? Então, assim, eu acho que pensando assim em questão de máquina, pensando em questão assim de como a política é feita no Brasil, né, e que ela não é feita, vocês sabem, da melhor forma e mais honesta possível, eu acho que ele tem possibilidade de levar no segundo turno por conta disso. Lutar com a rejeição que o PT tem e ele tem a máquina do Estado na mão. Entendeu? Tem muita gente, cara, e isso é um problema que o PT e os outros partidos, né, vão ter que lutar. Cara, tem muita gente que vota hoje que não estava votando quando o Lula era presidente, né? Sim. Então, você tem muita gente entrando aí, sei lá, de 10 anos para cá, não viram isso, entendeu? Justíssimo. Não tem esse histórico, né? Não tem o histórico. Não tem esse histórico, na verdade, é o histórico da Dilma, no máximo, né? Sim, que foi histórico péssimo, né? Mas o eleitoral mudou já, entendeu? A Dilma pegou também um problema muito grande, né? Tá até explicando, não curto o PT, também não curto o Bolsonaro, eu sou do 51%, tá? Eu tô lá no Lulão, foda-se. Cara, a Dilma... Ricardo acabou de tomar 30 milhões de dislikes agora. Eu sou do nulo, cara, porque não acredito que esses dois governos levarão a gente para um futuro promissor. Bom. Mas, até falando disso, né, que ele pegou querendo ou não, a Dilma pegou um cenário muito caótico, cara. Eu não sei se isso foi uma jogada não marketing, mas uma jogada de... assim, política estratégica e boa pro PT, né? Porque querendo ou não, o Lula, ele fez a inflação brasileira decolar, pra caralho. Ele pegou, tipo, tudo que a gente não tinha em dinheiro, ele basicamente imprimiu. Que foi a melhor ideia dele durante essa pandemia, né? Imprime mais dinheiro, joga na mão da população, e depois a gente vai pro espaço, né? Lá pra baixo. Que assim, se você for avaliar a conjuntura econômica, e aí eu não sou especialista nisso, né? Mas do que aconteceu na época, você tem que lembrar o seguinte: a gente tinha um mundo na época, se você for ver de 2008 para frente, cara, 2008 até mais ou menos ali, 2011, 2012, você tinha o tal do boom das commodities, né? Então, o que acontece? Como a gente tinha o tal do boom das commodities, o Brasil é um maior produtor de commodities que tem no mundo, tá todo mundo vindo comprar aqui. Ou seja, estava entrando muito dinheiro no Brasil. E você entrando muito dinheiro, isso significa o quê? Significa que o Estado também está arrecadando muito mais. Então a gente tinha na época do Lula, o Estado brasileiro era superavitário, não tinha déficit. Mas por conta disso, todo mundo estava vindo comprar ferro, estava vindo comprar soja, estava vindo comprar minério aqui. Cara, e isso acontecendo, né, do jeito que acontecia na época, você acaba tendo mais dinheiro, né, e o Estado tendo mais dinheiro. Qual foi a estratégia deles na época? Eles tiveram uma ideia, né, que para começar, eles aumentaram muito o tamanho do Estado. Então, assim, cara, aumentou a quantidade de funcionário, aumentou a quantidade de programa, aumentou a quantidade de gasto. Assim, o dinheiro começou a ser... o Estado brasileiro começou a gastar muito mais. E o problema é que, assim, você tem alguns tipos de gasto, né? O pior tipo de gasto é o gasto que você fica comprometido para sempre com ele, tá? Ou seja, que foram os tipos de gastos que foram feitos na época. Então, assim, gasto com pessoal, gasto com estrutura, né? Porque o que acontece? Se você contrata um monte de... sei lá, pensa, por exemplo, você é uma empresa. Se você enche sua empresa de funcionário, né? Imagina que você é uma empresa que você não pode demitir ninguém, que é a realidade do Estado brasileiro. Então, se você está numa época que você está vendendo muito, está fechando um monte de contrato, está tendo dinheiro pra cacete. Só que o que acontece? E você resolve, vou contratar, sei lá, mais 600 pessoas, só que você não pode demitir ela. E aí, de repente, você passa por uma crise, o que vai acontecer? Se o seu faturamento despencar pela metade, sua folha salarial não vai despencar, sua folha salarial vai ter lá em cima ainda. Só que sua arrecadação caiu, você acabou seu dinheiro, né? O que aconteceu com o Estado brasileiro foi um processo semelhante. Se gastava muito, se o gasto que a gente tem ainda é um tipo de gasto que a gente não consegue sair dele, tá?
que é um gasto com funcionário, é um gasto com pessoal, um gasto muito difícil de você se livrar. Então, é isso. Você aumenta muito o seu custo, só que aí a sua arrecadação vai pro chão, cara, você quebra, né? Uma empresa, pensa o seguinte, a diferença de Estado para uma empresa é que as empresas fecham, né? Os Estados não fecham, né? Só ficam piores. É o que acontece, né? Se o Estado fechasse, a Haiti não existia, né? Serra Leoa não ia mais existir, já ter fechado, não fecha. O que acontece é que fica pior. Então é isso, o Estado começa a parar de pagar aposentadoria, começa a parar de dar e vai embora. Isso, exatamente, né? Aí começa a dar problema. O problema que a Dilma teve foi exatamente esse, né? As pessoas na época não eram muito apegadas aos conceitos mais, digamos assim, a matemática, né? As pessoas ali não tinham... A planilha de Excel que ela usava não era muito boa, tá? Aí essa que foi a situação. Mas nem o Word dela funcionava. Se arrecadava. Entendeu? Nem o Word da Dilma funcionava direito, rapaz. Porque o português ali tava bom também. Opa, mas assim, eu acho que esse é um problema que a gente tem com os políticos aqui no Brasil, cara, porque ninguém administra uma casa do jeito que eles tentam administrar um país aqui, cara. Na sua casa, se você sabe, se você gastar ridiculamente mais do que você arrecada, você vai ter um problema, entendeu? Agora, me diz uma coisa. E você consegue manter esse problema por pouquíssimo tempo, até você descobrir que você entrou no cenário mais catastrófico de todos. Agora, a pergunta que a gente tem que se fazer é a seguinte: por quê? Se o cara consegue manter uma empresa, consegue manter uma casa e digamos assim, tem uma responsabilidade fiscal mínima, ok, você fica ali dentro do seu planejado, você consegue se manter, vai embora, né? Agora, se a gente elege pessoas que têm uma ideia, digamos assim, diferente dessa, né? Aí, eventualmente, os resultados vão ser o que a gente teve, né? Então, é isso. Você fica contando ali, sei lá, outro boom das commodities que nunca veio, cara. Então, infelizmente, o que aconteceu foi isso. E a política econômica... Só um detalhe. A gente teve uma queda do PIB agora, eu não estou com o número na cabeça, mas de 15 para 16 para 17, cara, a Dilma conseguiu ser, a economia na época da Dilma conseguiu ser pior do que está sendo a economia na pandemia agora, entendeu? A queda do PIB foi maior. Coisa pesada. Uma pergunta, por exemplo, você como na hora de desenhar uma estratégia de marketing, quanto que você vê o Brasil, por exemplo, nessas últimas eleições, mais maduro com esse tipo de argumento? Tipo, essa linha lógica, essa construção de mostrar realmente por que as coisas aconteceram, como as coisas aconteceram, e o mais importante, né, o cara que está do outro lado absorver e entender o impacto disso. São duas coisas bem diferentes, né? A gente tem uma construção, na verdade, sempre teve gente que falou disso, né? De responsabilidade fiscal, de austeridade, desse tipo de coisa, né? Agora, a gente tem eu acho que o Novo e o João Almeida, né? Eles foram um fenômeno nesse sentido, porque eles basicamente construíram o discurso deles inteirinho em cima disso, né? Em cima de questão de responsabilidade fiscal, de você entender como o Estado funciona, de entender a questão de arrecadação. Mas o problema é o seguinte, que é um discurso que ele tem muito eco ainda na população, né? Porque, sinceramente, a gente tem que avaliar também qual que é o estado, né? Ou seja, como que as pessoas aqui, quais são as prioridades, né, da nossa população. E você não vai encontrar eco do seu discurso se você tiver uma população que simplesmente não está nem um pouco interessada nisso, né? A maior parte das pessoas no Brasil, cara, é gente que está correndo atrás do dinheiro do dia a dia, não é o cara que está se preocupando com a economia do país, porque afinal de contas é o cara que tem que... Ele não consegue resolver a economia própria, né? Não estou conseguindo resolver o meu dia a dia, que dirá pensar... Exatamente, cara, é isso. Então, e efetivamente, você falar sobre as finanças, né, falar sobre, digamos assim, a saúde financeira do país, e é um assunto complexo, não é uma coisa fácil. Isso daí não é o tipo de coisa que você consegue traduzir num slogan de campanha, né? Sinceramente, é um tipo de coisa que você tem que pegar, estruturar, pensar, vamos lá, sentar, discutir, ver todas as alternativas, mas é o tipo de informação que é muito difícil você conseguir traduzir numa frase fácil, numa propaganda simples, né? E detalhe, qual vai ser a repercussão disso que você vai ter? Vai ser super pouca, né?
Porque, vamos pegar um bom exemplo, assim, o Ciro Gomes. Ele é o cara que tem, assim, essa... Ele sempre tenta levar para esse lado, assim, um pouco mais, falar de economia, falar da Falar parte... que vai tirar o nome de todo mundo do Serasa. Exatamente. Não, fora isso, assim, mas eu digo, ele é um cara que tenta sempre ir para essa linha, assim, que tenta se mostrar para o mercado como uma pessoa, assim, que entende de economia, que entende que foi para Harvard, que estudou não sei o que aonde, entendeu? E ele fala daquele jeito dele, com os números, mas... No final das contas, se você for ver, o discurso de campanha dele não é esse aí é o discurso que ele faz pela imprensa, cara. Se você for ver o que é o discurso dele de campanha, é ele abraçado como de criança lá no Ceará, e falando que quando ele era governador lá, que é o melhor estado do mundo, entendeu? Você pega pra ver, você escuta ele falando do Ceará de Fortaleza, você tem certeza ali que é o paraíso na terra, né? Que não é, mas tudo bem, mas é isso, é o discurso do cara, entendeu? E você não vê ele falando assim sobre realmente ali pegar e colocar a fundo, ele não vai dedicar o programa que ele tem lá de 1 minuto e meio na televisão para falar assim sobre o boom das commodities que teve em 2008, porque o Brasil quebrou, tá? Justo, ele poderia, né, mas... É justo. Não, mas é isso, cara. E tem um detalhe que, assim, é difícil você falar de quem que é a responsabilidade disso. A responsabilidade disso daí é do político, de você discutir isso daí é responsabilidade da empresa, isso daí é da imprensa, isso daí é responsabilidade de quem? Né? É responsabilidade da população também atrás de informação, mas realmente você tem que pensar o seguinte, você tem que ser pragmático nessa hora. Uma pessoa quer ganhar uma eleição, você tem que aplicar isso que funciona, né? Você tem um recall maior, tá? E por mais que você tenha outros assuntos que sejam mais importantes, sejam mais fundamentais, se você não tem um eco desse discurso, o pessoal, cara, você não vai atrás, entendeu? Mesmo assim, o Bolsonaro, que ele foi eleito nessa coisa assim, com Paulo Guedes, né, de vou melhorar a economia, vou vender como que era que ele falou, o Paulo Guedes falava lá, que ele ia arrecadar 1 trilhão com privatização e o cacete A4, não era? Era uma conversa mais ou menos dessa, em 2018, né? Mas mesmo assim, você não vê ele falando sobre isso, o Bolsonaro não fala disso, para começar, porque ele não entende, né? Mas você tem também a questão de que, cara, não é um discurso ali muito nichado, né? É um discurso ali que você vai falar para meia dúzia. Tudo bem, são pessoas que realmente estão interessadas no assunto e que talvez tenham um grau de influência, mas, cara, não é o tipo de voto assim da Faria Lima, né? Que o pessoal gosta de falar. É um pessoal importante, mas é um pessoal que não reverbera muita coisa, não, sinceramente. Na hora de contar é 1-1, né? Exatamente, entendeu? Não tem, o cara não vale 2 votos, né? Então, a lógica vale mais pegar um bairro periférico, às vezes, que tem mais gente do que a própria Faria Lima de intelectuais, digamos assim. Não, é isso. Mas se for fazer campanha pro pessoal da Faria Lima, é fácil, velho. Até eu me elejo se for pra pegar o pessoal. É só andar de... Qual é que é o nome? Daquele negócio elétrico lá. Você pode comprar um monociclo, sabe? Assim, já viu aqueles monociclos elétricos? Não, né? Ou é um monociclo elétrico. Atualmente tem aquela bicicleta elétrica, né? Que tá em alta, que tá todo mundo usando. Mas os Faria Limers, pra mim, eles usam sempre esqueci o nome, cara, daquilo. Aquele que abre. Aquele que abre, que ele tem 2 soldas embaixo e ele tem um guidão. Bom, eu tô muito distante da Faria Lima. Eu sei. O patinete elétrico da Faria Lima ali, cara, é só fazer uma campanha em cima daquilo falando, você quer meu voto? Olha lá, de terno e gravata. Você pode tentar, hein, cara. É uma coisa que eu não quero, me envolver com isso, cara. Você acha que pra essa próxima, a gente falou até disso no nosso outro, né, no nosso outro papo da questão das mídias sociais, né? E você acha que a gente vai ver um posicionamento, por exemplo, ainda mais forte nas mídias sociais? Acho que não só pela polarização, né, mas como é que você vai ver o andamento, como é que você enxerga o andamento de posicionamento nas mídias sociais com o candidato? Cara, eu pessoalmente eu vejo que o debate público migrou já. Antes o debate público ele era feito na televisão, era feito nas Roda Viva, sabe? Ele era feito nos jornais. Cara, hoje o debate público ele é feito no Twitter, né? Hoje o debate público é feito no Facebook, ele é feito no YouTube. Então, ele migrou muito e ele deu muita importância para pessoas que não tinham importância nenhuma, né? Porque, afinal de contas, todo mundo tem a voz, que é uma voz, digamos assim,
horizontal, né? Ou seja, basicamente Sim. todo mundo ali consegue falar do mesmo jeito. A realidade é essa, migrou para o lugar de debate, então já está nas redes sociais, já foi, em 2018 isso já aconteceu, a tendência disso é só aumentar agora, né? Eu vejo, na verdade, assim, que quem tiver melhor habilidade com isso, souber melhor usar esse debate digital, né, souber melhor, assim, manipular, mas manipular no sentido positivo, né, eu digo, influenciar, né? E as demandas, cara, vai sair muito na frente. Eu acho que esse daí é um outro motivo, assim, pelo Danilo Gentili talvez ser uma força ainda que possa surgir, exatamente por conta disso, porque é um cara que está muito presente neste debate digital, né? Se o Twitter é o grande palco dos debates políticos, cara, ele com certeza é um dos maiores, assim, nessa parte, assim, de se posicionar e de ser relevante, de se colocar nas discussões, né? Então, quem tiver a melhor habilidade para usar isso, de fato, vai sair muito na frente, entendeu? O bolsonarismo em si, o Bolsonaro não tem essa habilidade, não tem essa capacidade, né? Ele é um cara que tem, digamos assim, algumas grandes restrições ao uso, né? Tanto que não é ele que usa as redes sociais dele e tal, isso daí são os filhos dele, tem equipe que faz isso, né? Mas eu acho que a coisa, assim, a espontaneidade que ele tinha caiu já, sabe? Aquela coisa ali em 2018 dele ser um cara muito autêntico, muito espontâneo. Tipo, a galera já percebeu que não funciona mais tão bem assim, entendeu? Então, eu acho que do lado dele vai mudar bastante. E, sinceramente, assim, é difícil ver como que, por exemplo, o Lula vai se posicionar, porque ele nunca... Tudo bem, ele é uma figura que está presente no debate, mas ele nunca fez essa interface digital. Na época que ele era presidente, não tinha, né, essa importância. Eu acho que do campo dele, quem faz esse trabalho mais... melhor, né? Agora é o Boulos, né? Ele foi um cara que conseguiu fazer uma campanha grande digital, né? Ele conseguiu se posicionar nesse palco digital, tá? Agora, ver como o Lula vai se posicionar. Aliás, se você for ver o que foi a campanha do PT aqui em São Paulo, foi um desastre, né? Do ponto de vista de campanha digital mesmo, né? Não estou nem falando só de política, estou falando assim, como eles usaram mal a linguagem, né? Como eles não conseguiram se adaptar, tá? E o problema é o seguinte, a chance disso acontecer com o Lula ano que vem é muito grande, né? Porque, afinal de contas, ele é um cara que não foi preparado para esse tipo de debate, ele não está muito nesse nicho, né? Ele está lá como uma presença, assim, tipo, de um grande político e tal, mas ele não é um cara que participa desse debate digital, de forma ativa. Ele não uma coisa é se preparar para um discurso, né? Outra coisa é você ser você a todo momento, ou uma figura que você teve que desenhar a todo momento, né? De forma muito intensa. Não, mas é que a gente tem hoje, já está aparecendo uma galera que se forjou nisso, né? O Boulos se forjou nisso. Tipo, já é a identidade dele essa, entendeu? Já é a identidade do Danilo Gentili essa, tá? Mas não é a identidade do Lula essa. Tá? Ele ter que fazer essa reestruturação dele para fazer parte desse debate digital é muito difícil. E por mais dinheiro que você tem, melhor equipe que você tem, ainda continua sendo um trabalho difícil de você fazer. Porque talvez você tenha aquele problema assim, cara. Se você mudar muito o tom de voz da pessoa, começa a soar muito artificial. Né? É ser um desafio de posicionamento pesado, né? Porque, e aí, como que você faz uma pessoa, se o Lula tem 35 anos, se eu não me engano, entendeu? Algo do tipo, assim. Cara, como que você posiciona uma pessoa de 75 anos, assim, posiciona ele num debate assim tão grande, digital? Tá com o celular, ó. Tudo que você fizer, você tem que filmar no Instagram. O cara vai falar, vá pra puta que pariu já. Não, é difícil, presidente, eu sei fazer política. Então, só, ele foi eleito em não, eu sei, mas isso que você está falando é verdade, mas, cara, ele foi eleito em 2002, ficou até 2010. Se eu não me engano, em 2010 nem existiu o Facebook aqui no Brasil direito. Né? O que tinha aqui... Viveu. 2010 estava entrando, era acho que os primeiros anos, alguma coisa do gênero, né? Devia ser o comecinho do Facebook, né? Mas assim, não teve, não tinha isso, entendeu? Ele nunca se... Sabe, essa identidade digital dele foi uma identidade montada, né? Depois, mas nunca foi uma identidade assim, digamos,
autêntica. Sempre foi uma identidade que foi feita assim por equipes, né? Por gente profissional, digamos assim. Não que os outros não sejam, mas estou falando assim, sempre foi aquela coisa assim de cuidado de imagem mesmo, né? Então, essa autenticidade não existe. Eu não sei como que eles fariam esse trabalho, tá? Porque aqui que a gente teve aquela campanha com o Gilmar Tato foi um desastre, né? O Boulos atropelou ele, e o Boulos não tinha a equipe que o Tato tinha, não tinha o dinheiro que ele tinha, não tinha também um partido que tem o tamanho que o PT tem, o pessoal é muito menor, né? E mesmo assim atropelou, tá? Então, ele fez uma campanha muito forte, né, digitalmente falando. Não, fez, mas ele fez muito forte porque é isso, já é parte da identidade dele, entendeu? Já tá público bem. Também, né? Talvez a galera que ele pegue já é mais digital também, né? Não, com certeza, já é esse público mais novo, mas é isso, o perfil do eleitor mudou, cara, não é mais o mesmo eleitor que era antes. Hoje é um eleitor, o grosso, eu não tenho certeza, tá? Mas a idade média do eleitor caiu muito. Tipo, 30 anos a idade do eleitor médio do Brasil, sabe? Caraca. Isso é bem baixo, principalmente porque a gente, brasileiro, tem aquele conceito de começar a votar aos 18 anos, né? Quando vira maior mesmo, que daí vai tirar a carteira de motorista e já tira também o título de eleitor, aproveita. Não, eu sei, mas estou falando assim, eu como eleitor, eu acredito que vocês também, cara, a gente não teve, digamos assim, ninguém aqui possivelmente conseguiria votar no Lula na época, porque a gente não tinha idade, né? Você pensa assim, 2006, sabe? Quantos anos você tinha em 2006? Talvez assim, tipo, entendeu? Estou fazendo as contas aqui, eu acho que eu não tinha ainda título de eleitor, eu acho. Entendeu? É isso, eu não tinha título de eleitor naquela época. Então, assim, esse foi... Tava longe pra caralho do título de eleitor. Não, o Matheus tava indo no saco do pai, velho. Acabei de fazer a conta aqui, eu falei, vamos ficar quieto. O Matheus tava no saco do pai ainda, velho. Tem muita gente hoje que não participou dessas eleições, entendeu? Se participou era pequeno, sabe? Não votava, não entendia, então o cenário mudou muito em 10 anos, né? Mudou muito, então vai ser difícil o que é esse recall eleitoral, é difícil a gente entender hoje qual que é a importância, como que ele vai se posicionar, o Lula vai se posicionar nesse debate público, né? Em detalhe, você tem que entender assim, a mesma fragmentação que você pode ter pelo lado do centro-direita, você também tem no lado da esquerda também, cara. O Boulos, que teve uma votação super expressiva aqui em São Paulo, tem um debate aí para ver por onde ele vai sair. Se ele vai sair candidato à presidência ou se ele vai sair candidato a governador. Mas o fato é o seguinte, ele é um player importante hoje para esse segmento. E se ele sair como candidato à presidência, entendeu? Ele vai ser um cara que vai rachar voto ali dessa base. Será que não existe uma sinergia dele virar um vice? Eu acho muito improvável dele ser um vice. Porque ele já chegou a um número muito alto aqui, entendeu? Para ele virar vice, cara, significaria... Ele vai perder muito para a próxima, né? Vai perder muito. Eu acho que ele é um candidato, assim, sinceramente, aqui no estado de São Paulo, eu acho que ele vai cumprir o papel que ele cumpriu como candidato pessoal. Um detalhe é o seguinte, né? O eleitorado do estado é muito diferente do eleitorado do município, né? Então, assim, ele vai ser um cara que vai ajudar de novo a construir uma bancada para o pessoal. E o que aconteceu aqui na cidade de São Paulo não é que a esquerda cresceu, ela simplesmente mudou, né? Os assentos saíram do PT e migraram para o PSOL. A tendência é que isso aconteça também ano que vem, né? Os assentos que são dessa esquerda que a gente tem hoje, que é fragmentada aqui no estado, não é que ela aumente, tá? É que simplesmente ela migre de dono, né? 2022 a gente está falando de que? Presidente, governador, deputado estadual, federal e senador. Ou seja, ano que vem é o ano que vai decidir a vida de muita gente, cara. Não, mas é isso. A gente tem um cenário político assim que eu vejo assim, a gente tem duas opções. Ou a gente fragmentar tudo, cara, ou a gente vai ter realmente uma união suprapartidária. Assim, suprapartidária eu digo uma coisa assim, de você ter várias pessoas aí concorrendo para ver quem vai chegar melhor, assim, numa altura da eleição, e todo mundo sentar assim e falar, aconteceu uma coisa que nunca aconteceu na história do Brasil, a galera sentar, ter bom senso e falar, vamos sair daqui com uma candidatura única. Entendeu? Isso nunca aconteceu. Tipo, eu não voto nem no Lula nem no Bolsonaro, mas esse aqui não é bom, mas também é melhor que os dois. Mas é aquela coisa, assim... Ninguém vai estar feliz, mas todo mundo vai votar, né? Não, mas exatamente, se você construir uma terceira via que seja viável,
né? E que seja um consenso, e eu acho que é importante você ter um consenso político nessa hora, não só um consenso, digamos assim, do ponto de vista dos eleitores, mas do ponto de vista deles mesmo, dos candidatos, sabe? Do cara mostrar assim, tá na hora talvez ele ser um pouco mais altruísta, entendeu? E deles se posicionarem dessa maneira, assim, sabe? Cara, só vai ganhar um, entendeu? E se você concorrer 25 caras, vai continuar só ganhando. Vai perder todos. Vão perder 24, só vai ganhar um. Então, ponto. O ponto é esse, assim, e se esse movimento, essas conversas que dizem aí que está acontecendo, que o pessoal está se falando, todo mundo, Mandetta, Dória, Moro, Huck, né, e o pessoal, o Amoedo, né, a galera tá tentando ir nessa linha, se realmente isso acontecer, eu acho que também vai ser um outro super case, assim, que a gente nunca teve, né, inclusive, assim, uma questão, assim, mesmo vai mudar o jeito que a gente pensa política no Brasil, tá, se a gente conseguir montar uma unidade dessa. Entendeu? Porque é isso, vários cenários, digamos assim, de cenários que a gente viveu, por exemplo, que viveu, sei lá, em 88, que viveu em 18, né, e coisas assim, dessa polarização, entendeu? Vai ser um caminho para desmanchar essa polarização. E essa polarização, ela funciona bem para quem são os agentes dela, né? Ou seja, para quem está em cada um dos lados. Em um dos dois lados. Para quem está no meio, não quer estar em nenhum lado nem no outro, é péssimo, né? Porque você tem que escolher entre a cruz e a espada. Aí é aquela coisa assim, né? Você não tem, a maior parte das pessoas, que nem eu acho que vocês também já se posicionaram em relação a isso, não querem votar nem no Lula nem no Bolsonaro, né? A maior parte da população também, né? Será que então é isso. Será que, cara, é uma pergunta bem besta, mas assim, se você fosse, tipo, se for pensar nesse candidato intermediário, um Bolsolula ou Lulonaro, você decide como você quer chamar, tá bom? Mas se você for pensar nesse cara intermediário, quem seria uma pessoa que você olha e fala, cara, esse cara tem uma possibilidade de se tornar? Características, né? Cara, eu acho que hoje a gente não tem ninguém, eu acho que essa pessoa daí vai se viabilizando, entendeu? Eu acho que exatamente esse é o ponto, essa diferença que essa suposta união aí teria que ter. Porque, eventualmente, cara, você vai ter um João Amoedo, que não é um cara super popular, né? Mas talvez ele seja um cara assim que tenha, você tem 5 nomes, tem um que está com 10, os outros estão com 8%, talvez esse seja um cara que se viabilize, entendeu? Não é porque ele é o melhor nome ou porque ele é o cara mais apropriado, que está na frente, porque realmente, se você tiver uma terceira via que tenha vida própria, ele simplesmente vai passar por cima dos outros, entendeu? Sei lá, imagina o seguinte, sai umas pesquisas aí, dá o Huck com 40%, entendeu? De chance, ele vai virar para os outros e falar, cara, vocês se divirtam aí, eu vou tocar o meu barco sozinho. Entendeu? Pra que eu vou me amarrar com um monte de coisa se eu não preciso? Exatamente, mas assim, não é o que está aparentando acontecer, mas digamos que eu acho que essa terceira via vai se viabilizar, eu acho que esse que é a diferença, assim. Eu não acho que a gente vai ter um cara assim, um super nome, um cara que vai catalisar esse centro, né, meio sem pai nem mãe, assim, sozinho. Eu acho que vai ser se funcionar, vai ser um grande acordo político, assim, um acordo com os eleitores também. Tipo, vai todo mundo votar nesse cara, não porque é o melhor, mas porque ele foi o que se viabilizou até agora e é o que tem mais chance. É o menos pior. E eu acho que vai ser acho que vai ser o cara que vai ser mais fácil de moldar também, né? Para aquele produto que a população tá... Porque a hora que os caras começarem a fazer pesquisa, já estão fazendo, né? Mas para fazer pesquisa para valer, para entender o que a galera realmente está esperando desse cara, e principalmente esse meio que está com esse vácuo, eu acho que vai entender quem é o cara que mais fácil consegue se moldar para aquele produto. Não sei se moldar, mas eu acho que esse é um cara que ele vai ser meio como se... Eu acho que todo mundo ali em geral tem ideias próprias, né? Mas ele vai ser um cara que vai ter muita coisa abarcada nele a partir do momento que ele se destacar como a terceira via, né? Porque ele vai ter que assumir pauta que não necessariamente é dele, exatamente para conseguir ter o estofo para pegar os votos dessa união, né? Então, digamos assim, que o Ciro Gomes se viabilize como terceira via. O Ciro Gomes vai ter que defender coisa, vai ter que representar coisa que ele nunca representou ainda, né? Então, por exemplo, cara, ele vai ter que conversar com os Faria Limers, né? Ele vai ter que conversar com os atiradores. Isso, mas é verdade, vai ter que se viabilizar de um jeito que ele não... Então, ele talvez tenha que mostrar um nível de flexibilidade muito maior do que eles como núcleos individuais.
entendeu? O Lula e o Bolsonaro não vão fazer esse tipo de concessão, porque eles não precisam, esse é o ponto, entendeu? Agora, esse terceiro nome, eu acho que ele vai ter que ter um nível de concessão muito maior para se viabilizar, entendeu? O cara vai ter que, vamos abarcar muitas outras coisas nele, entendeu? Como o Ricardo falou. Digamos assim que tem alguém ali que tem uma pauta armamentista super forte. Cara, esse cara vai ter que levar essa bandeira, talvez ele tenha super problemas com isso, mas, a partir do momento que ele se vira, que ele se tornar essa entidade da terceira via, vai ter que levar essa bandeira também. E assim como várias outras, né? Ele vai ter que levar, cara, várias pautas que atualmente são levadas pelo público bolsonarista, né? E pelo público de esquerda / lulista, vamos falar assim. Não, eu acho que, na verdade, esse cara não vai levar as pautas que são de quem não gosta nem de um nem de outro, né? E que são pautas, assim, bem diversificadas. Tem de tudo ali no meio, tá? Mas é isso, vai ser um cara que ele vai ser, possivelmente a candidatura vai ser maior do que ele mesmo. Acho que esse é um ponto interessante, entendeu? Eu também, quando você vai falando, eu vou imaginando uma coisa assim, tipo, não vai estar falando, tô fulano, vai bater muito no que ele vai trazer, que ele representa para aquilo, exatamente, que ele vai gerar de desdobramento. Mas o cara vai representar uma coisa muito maior do que ele mesmo, esse é o ponto, entendeu? De se viabilizar desse jeito. Porque ele vai estar lá suportado por nomes ali que vários outros que poderiam estar lá junto com ele não estão, porque talvez o cara se dá com 1% de chance a mais do que os outros, né? Acho que esse é o... E eu acho que, não sei se eu estou sendo muito otimista, né, mas ouvindo tudo isso que você está falando, às vezes é o que a gente está há muitos anos buscando como uma alternativa. Mas nunca aconteceu, cara. Então, há muito tempo tá todo mundo falando, cara, quem é o cara que resolveria boa parte dos problemas que a gente sabe há anos que a gente tem que resolver e a gente não resolve? Como que esse cara não é esse cara? Acho que ele foi... Eu acho que o Bolsonaro foi um case disso um pouco. Não, mas assim, eu vejo que ele foi muito mais a eleição de 2018. Na reta final ali. Não, eu acho que ele catalisou muita coisa, tá? Eu acho que depositaram muita coisa nele. E eu acho que ele teve essa coisa meio assim de acoplaram muitas coisas ali dentro. Então o Guedes estava lá para fazer esse papel. Você tinha muita gente ali em torno dele que colocava muita coisa assim dentro da candidatura dele, mas ele nunca se posicionou dessa maneira, né? Ele, como candidato, ele nunca se posicionou dessa forma. Na verdade, assim, foi uma eleição basicamente contra o PT em 2018, né? É isso, acho que teve uma característica muito mais plebiscitária, né? Acho que esse foi um outro ponto, né? Então, assim, cara, se não fosse o Bolsonaro lá, se fosse um João Amoedo no segundo tempo, possivelmente teria mais voto que ele teve, sabe? Porque é isso, o ponto ali a discussão que se tinha lá era outra, não era uma discussão assim, não existiu o bolsonarismo do jeito que existe hoje, naquela época, né? A gente só tinha um lado, né? Um extremo. Na narrativa para brigar, né? Fica com aquela e vota nessa. Agora a gente tem dois, né? Tipo, isso, vai ter então. Não, porque essa coisa assim, a fanatização. Boa sorte, time de marketing. Esse cara vai trabalhar bem. Eu acho que os times de campanha, na verdade, eu acho que a galera já está trabalhando, inclusive. Mas assim, só para voltar assim, no ponto que o Ricardo tinha falado do Danilo e do Nando, eu acho que eles têm uma capacidade de catalisar muita coisa, sabe? Desse pessoal que ficou meio órfão do Bolsonaro. E, aliás, eu acho que é uma coisa etária também. Eu vejo muita gente nova, cara, que nunca foi exatamente bolsonarista, mas que apoiou o começo do governo, cara, hoje em dia já tá do outro lado, entendeu? E é um cara que não é petista nem nada do tipo, é um cara que também tá sozinho e não se identifica como bolsonarista, né? E é muita gente que tá nesse campo mais à direita e que não é bolsonarista, né? E o ponto é que o Danilo e o Nando, eles conseguiriam catalisar todo esse grupo, né? Entendeu? Eu acho que e é isso, cara. Eu acho que sim, ele tem uma viabilidade desde que os caras entendam e se posicionem dessa forma, né? Levem a sério. Eu acho que a partir do momento que esses caras entrarem e se entrarem, vão realmente levar o negócio a sério. E tem histórico político recente de humoristas sendo eleitos por aí, né? O presidente da Ucrânia é um humorista,
Eu pensei que você ia falar o Tiririca, eu ia falar, não é tão recente assim, mas... Não. Tô falando assim, de presidente mesmo. O presidente da Ucrânia... Sério, você vai pra cima mesmo. Não, mas ó, só pra dar um... Carretar a bola. O cara lá, o presidente da Ucrânia, ele ficou famoso porque ele tinha um bloco, tinha um programa na televisão, que ele tinha um personagem que era um político corrupto, entendeu? E agora ele se tornou um. Não sei se ele se tornou um, mas o ponto é esse. Ele se elegeu como presidente sendo um comediante, né? Na Itália também, eu esqueci o nome dele agora, mas o cara que é um dos cabeças lá do movimento dos 5 Estrelas que elegeu os últimos presidentes, ele é humorista também, né? E você vê isso acontecendo em vários outros países, assim, você vê esse ponto, assim, os humoristas estão ganhando espaço dentro do debate político muito grande, né? Que sempre tiveram, mas hoje em dia a partir do momento que os caras estão colocando, estão se posicionando, né? Eles estão conseguindo ter resultados interessantes em alguns países. Nada impediria de que isso acontecesse aqui no Brasil, pelo contrário, né? Eu acho que o Danilo, eu acho que ele, do ponto de vista discursivo mesmo, ele conseguiria prestar um papel que muita gente gostaria de ver alguém fazendo, né? Que é chegar num debate e simplesmente falar a verdade, entendeu? Tipo, não ficar com aquela conversa, assim, aquela coisa... Aquela conversa polida, que sabe, eu vou bater menos para apanhar menos. Então, ele é um cara que poderia chegar lá e falar quase o que ele quisesse lá, e ele ia representar a vontade de muita gente lá, sabe? Tinha muita gente que ia querer lá e falar um monte de coisa pro Bolsonaro, pro Lula, e sem ter rabo preso, ninguém ia poder falar nada pro cara, entendeu? Então, assim... Sabe uma coisa que eu acho que o Danilo, ele pode ter, assim, de benefício, assim... Porque eu acho que o preço, eu fico pensando, né? Eu tenho uma audiência gigante, eu trabalho na televisão, eu tenho um programa e tudo mais. Você sai, por exemplo, que nem o Luciano Huck. O Luciano Huck se movimentar do que ele tem hoje na Globo, para ele ir para uma linha política para valer, ele teria um desgaste muito grande ali na audiência dele, nas mídias. Na verdade, ele tem que sair da Globo, né? Vamos começar daí. Mas, cara, a gente sabe que sai hoje e amanhã, tipo, volta. Mas digamos assim, cara... Mas eu penso no legado, porque acho que o Danilo já pagou essa conta. Eu acho que também tem uma grande diferença, assim, do jeito que os dois se colocam, né? O Danilo Gentili sempre se colocou no debate político de uma maneira, assim, bem postada, né? Ele sempre colocou as opiniões dele lá de maneira super clara, objetiva, todo mundo sempre soube qual era o Danilo. O Danilo é aquele cara, assim, dessa, digamos, dessa direita um pouco mais centro, né? Essa coisa um pouco mais moderna, né? Ele não está no lado do bolsonarismo, né? Mas ele também não está no lado do novo. Ele hoje... E ele se posiciona de maneira muito clara, assim, contra o petismo, contra o bolsonarismo, contra o Boulos. Eu acho que, assim, ele é um cara que tem uma autenticidade muito grande exatamente por ele não ser um político, né? E ele consegue colocar isso daí, as pessoas conseguem entender muito bem, assim, qual que é a persona dele na internet. O Huck não tem isso, sabe? O Huck, exatamente por estar na Globo, estar num programa com uma audiência muito grande, eu tenho quase certeza absoluta que ele deve ter vários contratos de compliance lá exatamente para não se posicionar assim, de maneira muito dura, né? Porque imagina o seguinte, se você é um cara que tem um programa com uma audiência muito grande, que tem o caso dele, se você começa a queimar seu público com opinião política, a Globo vai pro chão. Já tem patrocinador tirando. Aí Exatamente, a conversa ali é outra. O programa do Danilo Gentili é um programa que tem patrocinador ali, que você falou. Tem um ou outro, não sei nem se é algum patrocinador fixo, né? Eventualmente deve até ter. É totalmente diferente da conversa do Huck. O Huck tem um monte de patrocinador lá. As marcas não querem se envolver nesse tipo de discurso, entendeu? Sei lá, a Fanta fazer uns negócios com ele lá dos copinhos. A Fanta quer vender para bolsonarista, para petista, quer vender para todo mundo, né? Realidade com certeza. Você não paga uma família de dinheiro para estar no programa do cara para ficar o apresentador fazendo proselitismo político, né? Sim. É isso. E eles vinculam muito a imagem, né, do também. Cara. Então, que é o ativo que mantém o cara no ar há anos, né? Ele conseguiu construir uma linha com muita gente, que eu acho que é o que todo mundo buscaria, falando de politicamente, né? Eu quero que ele consiga trazer a tiazinha que segue ele lá todo dia
no programa, mas que também acompanha mais ou menos o cara que ele já falou bem. Só que o que eu acho que faz ele não dar um passo para frente ativamente é essa questão financeira. Porque, porra, você é presidente do Brasil, legal, mas, cara, e depois? Realmente é uma coisa difícil, assim, porque a partir do momento... Não, pensa comigo o seguinte, a partir do momento que você dá esse passo, cara, e ele deve ter um contrato, assim, gigantesco lá dentro, né, em alguns milhões por mês, cara, ele vai, para começar com esses contratos, vão ser todos cancelados, dele, da esposa dele também, né, por motivos óbvios, ele não pode ser político, candidato está lá dentro, né, é uma aposta grande para um cara desse, né? Apesar de ele já, com certeza, deve ter uma situação financeira bem estável, né, mas ele vai colocar a imagem dele, que é o grande asset dele, é a imagem dele, né, da família dele, e ele vai colocar isso à prova, entendeu? O cara pode jogar a imagem dele no lixo, entendeu? É justo. Eu acho que isso é a grande diferença quando faz de dois artistas, digamos assim, a comparação com o Danilo e com o Enio. Porque o Danilo já pagou esse preço. Já passou desse ponto, entendeu? Já falou, cara, foda-se, tá, mas não vai me patrocinar, dane-se. Eu já não tinha mesmo patrocinador, agora eu vou falar mesmo e quem me patrocina é quem gosta do que eu sou e foda-se. Isso, não, exatamente. Eu acho que assim, o ônus do posicionamento ele já pagou, entendeu? Então eu também acho. Cara. Não pagou esse ônus do posicionamento ainda. Só que a conta do Hulk eu acho que é milhões de vezes mais cara do que a do Danilo. Mas assim, a gente tá falando de muito milhão. Não, com certeza. E você vê, eventualmente, quando ele se posiciona, cara, são os posicionamentos super assim, sabe? Tipo, a pobreza é ruim, entendeu? Tipo, eu acho que todo mundo deveria ganhar mais. A pobreza é ruim, mas mais sua casa, seu carro. Então, não tem nenhum grande posicionamento, assim, nem nada do tipo. São coisas assim, ele tende a ficar na linha das obviedades, né? E exatamente, você fica na linha das obviedades, você não perde sua audiência, né? Você não perde seu público, entendeu? Então, para ele, ainda é um negócio bom. Ou seja, você fica naquele meio termo ali, cara, que eu acho que ele vai sentindo ali, ele deve ter uma equipe boa, a galera vai sentindo ali, vai chegar uma hora que ele vai ter que decidir se vai ou racha, né? Sim. Mas eu, sinceramente, cara, não apostaria nele como candidato, não. Ele teria que se viabilizar agora, sabe, cara? E assim, eu não vejo essa movimentação de viabilização dele agora, entendeu? Você não vê isso acontecendo, você não vê ele se posicionando mais. E a gente, querendo ou não, cara, a pandemia está sendo uma grande oportunidade para as pessoas se posicionarem, né? Sim, com certeza. Né? Mas você não vê o Hulk fazendo isso, tá? É justo. Eu acho que esse é o tipo de oportunidade que o cara teria que aproveitar, né? Então, sinceramente, quem a gente tem assim de nome para essa terceira via hoje seria o Hulk, o Mandetta, né, o ex-ministro da Saúde, o João Dória, mas sinceramente o João Dória ele já deu aí algumas manifestações de que está querendo tentar reeleição aqui no estado, talvez puxe o carro, né? Você tem o Eduardo Leite, né, que é o governador lá do Rio Grande do Sul, entendeu? Você tem Calma, o Eduardo Leite não foi o que agora decretou que se só pode comprar itens essenciais? Oi? Desculpa. Não foi o Eduardo Leite que decretou que você só pode comprar itens essenciais lá no Rio Grande do Sul? Cara, eu não acompanhei exatamente essa, mas ele é o governador do Rio Grande do Sul, né? E ele tem, assim, se posicionado aí no debate também. Então, assim, você tem hoje 4, 5 nomes ali, mas ainda está uma coisa, assim, muito, muito dissipada, né? E eu acho que o cenário da pandemia também acaba mudando muito isso, né? Porque efetivamente você tem preocupações maiores do que o debate eleitoral ano que vem. Não estou falando, as pessoas assim, não precisam, digamos assim, não precisam não ter esse tipo de debate, certo? Eu acho que é importante, a gente vive num país democrático, você pode falar de eleição quando você quiser, né? Mas eu acho que hoje o debate público ele está cercado de outros pontos, tem outros interesses, né? Marco, pra gente não gastar muito do seu tempo também, eu tô te tirando um domingo do dia aí, tirando uma hora do seu domingo no dia. Você podia estar jogando, sei lá, FIFA e eu te dando um pau no FIFA, qualquer coisa do gênero. Cara, te perguntar, pra gente finalizar, quais são os, assim, o que você considera os game changers daqui até a eleição de 2022? O que você acha que vai fazer a diferença tanto em divulgação dos candidatos quanto em, por exemplo, você falou de posicionamento. Até agora você já falou, Sim. Cara, candidato neutro talvez seja o essencial
essencial não, mas o principal votado, né, para 2022. Mas quais meios ele tem que atuar? O que você acha que realmente vai fazer uma diferença para daqui para até 2022? Tá, daqui que nem eu já falei, né, cara, o debate público ele é digital agora, né? Então, quem souber, tiver a melhor capacidade de pautar o debate público e saber manipular isso a seu favor, vai conseguir levar para frente, entendeu? E conseguir fazer de uma forma orgânica, né? O que a gente viu no passado foi isso, entendeu? Você teve caras que tiveram sucesso conseguindo fazer esse trabalho. E, inclusive, assim, eu acho que tem uma questão assim, muito importante, porque, cara, você tendo um bom trabalho digital, você não precisa ter uma campanha ridiculamente cara, né? A gente teve ótimos exemplos aqui de gente que gastou muito pouco. Vou te dar um bom exemplo, assim, o Arthur Duval, né? Não falei. Isso. Ele teve 10% dos votos na cidade de São Paulo, entendeu? E teve uma campanha super barata. Cara, isso é muita coisa, entendeu? Ele possivelmente teve o menor custo por voto entre todos os candidatos. Isso realmente é muita coisa, sabe? Esse é um cara daí, que daqui a 2 anos, se sair para governador, ele é um cara que tem grandes chances, entendeu? De aumentar muito a margem, né, dele. E ele é um cara que tem essa coisa assim, do debate público digital, entendeu? De se posicionar e de saber trabalhar com isso, né? Então, assim, está saindo na frente que tem essa capacidade, cara. Eu vou pautar o debate público digital, né, e vou participar dele e vou ser o agente dele, né? Então, os caras que conseguiram fazer esse papel de se tornarem os agentes de promoção protagonistas, né? O cara é protagonista da narrativa, né? E eu acho que foi um protagonismo também orgânico, não foi um protagonismo montado, né? Não foi aquele protagonismo fake, né? Eu acho que isso é uma coisa importante, cara. A gente viu muita, sei lá, pegar um exemplo assim, Geraldo Alckmin, cara. Você imagina o Geraldo Alckmin conseguindo se posicionar nesse debate público digital assim de maneira orgânica? Entendeu? Não. Sabe? É isso, entendeu? Você vê assim, faz parte da pessoa isso, entendeu? Faz parte do Arthur ser esse cara, faz parte do Boulos ser esse cara, faz parte do Danilo ser esse cara, tá? Então, é muito difícil você se tornar alguma coisa do dia pra noite, cara. Principalmente isso, entendeu? Como que você vai se tornar um agente que pauta o debate assim do dia pra noite? Não vai, entendeu? E não adianta, você pode ter rios de dinheiro, não vai conseguir fazer isso, você não vai comprar a importância, a relevância que esses caras têm, entendeu? Concordo. Então, eu acho que o grande asset vai ser esse, cara. Quem vai conseguir pautar o debate e quem vai conseguir se colocar da melhor maneira possível, entendeu? Porque os grandes nomes não têm essa capacidade. O Lula nem o Bolsonaro eu vejo como essa capacidade. Eu vejo assim, o Bolsonaro ele pauta o debate público muito mais em função dos filhos, muito mais em função do bolsonarismo em si, né? Mas não ele, efetivamente, como sendo agente disso, né? Você vê, é um cara que tem, assim, ele tem aquela live maluca dele toda quinta-feira, mas é uma coisa assim muito, sabe, muito pouco... explorada. E tem muito pouca substância lá, né, cara? É proselitismo, é um monte de conversa meio sem nexo. A dinâmica ainda ela é um monólogo, né? Ele fala, mas exatamente. Não é o que eu acho que a mídia social tem, que é um diálogo, né? Que você vai trocando e você faz essa troca ganhar escala. Eu acho que é isso que tá falando. Por exemplo, assim, cara, o Boulos foi fazer dancinha no TikTok, entendeu? Tá certo? Que é onde tá o... Exatamente. É que, Matheus, antes de você entrar, a gente tava falando disso. O Marco chegou e falou assim, já criou um TikTok, cara? Eu cheguei e falei assim, cara, eu não vou falar que não criei, mas eu não vou ficar fazendo dancinha lá não, velho. Eu criei pra ver a rede social, mas não vou ficar fazendo dancinha, pare, pegue no compasso, cacete a 4, não vou fazer essas porra não, cara. E o Boulos tá fazendo esse negócio aí, cara. Realmente pra entrar na juventude. Cara... O cara do marketing chega para ele e fala assim, olha aqui, a faixa de 16 a 19 anos que tem título e quantos estão mais inclinados a essas pautas aqui. Meu irmão, dá o celular aí, velho. Vamos fazer a dancinha. Ô, Matheus, tem muito título ainda hoje, cara, mas vai ter daqui a 2 anos, então ano que vem vai ter título, entendeu? E esse é um cara que tá fora desse radar, entendeu? Verdade. O Bolsonaro e o Lula não conseguem incluir esse cara no debate, sabe, da parte deles. Assim, esse é um cara que não consome televisão, esse é um cara que não consome
jornal. Ele é um cara que não consome nem mais Facebook, entendeu? Cara, se nem eu tenho mais... eu não acesso mais o Facebook há tanto tempo que eu nem sei mais. Eu não tenho mais TV em casa. Eu não tenho TV, TV aberta em casa. Isso, como que você acessa esse cara, entendeu? E esse cara realmente é muita gente, entendeu? E é muita gente que tá solta, né? Então é isso. E é um cara que fala, né? Diferente do leitor mais tradicional. Não, é o cara que vai meter a boca, ele vai ouvir 3 coisas, vai entender que aquilo é verdade pra ele e vai, e convence o pai ainda, né? Pai, vô. A gente achou alguns exemplos, o Kim Kataguiri, né, que hoje é deputado federal, cara, ele passa um bom tempo, assim, fora, assim, de madrugada, fazendo live na Twitch, lá jogando Dota. Mas, cara, ele passa um bom tempo fazendo isso, entendeu? Conversando com um cara, às vezes o cara que é eleitor, moleque de 15, 12, 13 anos, entendeu? Foi assim que o Boulos ganhou também uma relevância, né? Que ele ficou fazendo live com o Felipe Neto, jogando Among Us. Então, um jogo que eu vou cutucar o Matheus de novo. Matheus, você já baixou no seu celular pra você jogar Among Us? Cara, eu nunca joguei Among Us, por exemplo. Eu já vi aí os caras jogando, porque eu fui pesquisar. Mas eu nunca joguei, não. Eu não me acesso. Eu sou o eleitor que, por exemplo, eles não vão me acessar no Among Us, nem no outro. Mas são alguns exemplos assim. Foi a mesma pergunta que eu fiz, mais ou menos umas 16 semanas atrás pro Matheus. Quando a gente foi gravar o episódio de eSports, Matheus, você já jogou Among Us? Ele, não, nunca joguei. Pô, Matheus, ainda não jogou? 16 semanas já, cara. Não, mas eu já vi, já tá visto. Mas sabe uma coisa que é legal? Eu acho que é o como que tudo tá cabendo em tudo quanto é lugar. Então, se você souber contar uma história direitinho, no lugar certo, mesmo que com a intensidade que aquele ambiente precise, né? O cara foi pro jogo jogar e simplesmente o cara tá jogando com um deputado federal, tipo... Então, cara, é isso. É o pai chegando pro moleque e falando assim, cara, quem joga isso aí? Tô jogando com um deputado federal aqui. Eu acho que tem alguns presidenciáveis aí que só vão poder jogar GTA, né? Porque roubo é com eles mesmo. Mas sabe, essa linguagem do TikTok, dos TikTokers, cara, sabe, vai ter que ser explorada, entendeu? Sim. É bom isso. É bom saber, porque daí se pegar algum cliente político eu já sei o que fazer. Tô roubando as ideias do Marco mesmo, dane-se, é assim que funciona. Não, cara, que fácil. Agora, ô Ricardo, você tinha pedido pra gente montar um clickbait aí. Não um clickbait, né? Vai ser um clickbait, eu vou colocar assim, se você quer ser presidente do Brasil, você precisa 3 pontinhos, acabou a história. Aí o cara vai clicar lá, vai ver isso daí e vai falar, tem de tudo, né? Tem de tudo. Olha, se eu soubesse, eu tava rico, infelizmente não. Motivos porque Danilo Gentili será o próximo candidato do Brasil. Nossa, cara, esse aí pode marcar que... Esse vai ser o segundo corte, sabe? O corte de sábado. Danilo Gentili vai ser o novo presidente do Brasil. Vai sair da boquinha do Marco, assim, um balãozinho, assim, falando isso. Ô Ricardo, um outro aspecto que você queria colocar que a gente acabou não falando é sobre o Nando, né? Assim, a gente não falou assim muito focado nele. Você tinha perguntado assim sobre qual que é a trajetória, né? Não só isso, assim. O que exatamente se queria entender assim, a respeito dele? Cara, assim, eu sei que o Nando tem uma relevância política muito grande. Ele até que, eu diria que ele deu muita lição pro Bolsonaro, né? Se eleger. De acordo com ele, pelo menos, de acordo com fonte, ele mesmo. Tá. Assim, cara, eu vejo ele assim como uma pessoa que sempre participou desse debate político, né? Ele sempre participou de maneira assim isolada, né? Ele se representando. Acho que isso daí é uma coisa muito importante também. Ele nunca fez parte de nenhum grupo MBL, vem pra rua, nunca foi, sabe, desse núcleo do núcleo bolsonarista. Eu acho que ele tem essa característica de que ele sempre representou ele mesmo, as convicções dele, tá? Isso eu te digo porque eu conheci ele, né? Ele foi seu professor de guitarra, não foi? Isso, foi. Aí, cara, assim, eu acho que isso é um grande asset hoje em dia, entendeu? Porque ele tem estofo para bater no peito e defender as convicções dele, cara, do mesmo jeito que acho que ele vem fazendo, sabe? Do mesmo jeito que ele falou que ele apoiou o Bolsonaro, e hoje é um dos grandes críticos daí do Bolsonaro, né? Inclusive, já
já foi marcado ali pela turma lá como uma grande dissidência. E, cara, eu acho que esse tipo de autocrítica que ele conseguiu fazer e que ele está passando, né, e o quanto que ele conseguiria agregar numa possível chapa. Exatamente isso. Ele é o cara que participou, ele é um cara que ajudou a promover, mas hoje ele é um cara que enxerga as coisas da maneira que ele coloca, né, e põe tudo de maneira super clara, super aberta, né, toma tapa, soco, chute de todo lugar, mesmo assim não mudou uma vírgula do que ele falou, né, e realmente, assim, é uma pessoa que se coloca de uma forma, assim, muito, muito orgânica, entendeu? E ele tem também, junto com o Danilo, cara, é um cara que tem uma rede própria, né? Ele tem uma vida própria, ele não depende dos outros, ele não depende do Bolsonaro para ser ele não depende do Danilo para ser o Nando. Então, assim, ele é um cara que tem um eixo ali, né? Que ele consegue ali, ao redor daquilo, ser ele inteiro, né? Eu acho que isso é um valor muito grande, né? Para ele como influenciador. E o cara sempre se posicionou de maneira super clara, aberta, errando, acertando. Ele nunca deixou de falar o que ele acreditava, entendeu? É justo. E eu acho que isso agregaria muito para uma chapa dessa. Além do fato dele ter uma rede própria muito grande, eu acho que o fato dele conseguir falar, cara, eu tenho minhas convicções e eu fui fiel a elas durante todo esse tempo, né? E assim, eu já conversei várias vezes com ele sobre esse negócio de ser candidato. Cara, eu vou te falar, e na época que eu trabalhava de maneira muito mais ativa, né, nisso, cara, ele nunca teve interesse, sabe? Pelo contrário, e assim, nunca foi por falta de público. Ele poderia se eleger tranquilamente para cargo. Eu acredito que talvez se ele se lançasse como senador em 2018, possivelmente teria sido eleito, sabe? E ele foi um cara que sempre se colocou assim, te falando, nunca quis, entendeu? Nunca teve interesse de participar. Eu tenho certeza que ele deve ter recebido muitos convites, entendeu? De todos os lados. Nunca quis, sabe? Então eu acho que ele tem essa fé pública, digamos assim, tá? De conseguir chegar e falar, realmente, assim, ele não queria participar disso tudo, mas sei lá, se chegar esse chamamento para ele, cara, eu acho que ele aceitaria e eu acho que ele conseguiria tocar junto com o Danilo sem grandes dificuldades, assim, e eu acho que ele seria uma voz própria ali dentro também. Você acha que isso mexeria muito com as outras, tipo, governador? Acho que os outros cargos que não são executivos, com certeza, mas agora estragaria os planos de um Dória, estragaria os planos de um cara... Cara, eu acho que aqui teria um grau de autonomia dele, por exemplo, eu acho que a gente tem que falar assim, pegar exemplos concretos, né? O Arthur Duval é um exemplo concreto, alguém que fez 500 mil de votos aqui para a cidade de São Paulo, com uma campanha super enxuta, com pouco recurso, e já conseguiu executar tudo aquilo. Cara, ele seria... Eu acredito, eu tenho certeza, né, que se ele sair candidato a governo, Danilo fosse uma chapa lá, presidência, estaria todo mundo alinhado ali dentro. Eles, com certeza, evidentemente, não sei se seriam eleitos ou não, mas eles com certeza iam bagunçar esse debate, eles iam. Porque é isso, você vai colocar você vai colocar alguns players aí dentro, que era gente que nunca foi considerada, entendeu? E ele tem que ser levado a sério. Hoje, alguém que faz 10% dos votos aqui na cidade de São Paulo, 1 milhão de votos, não pode não ser levado a sério no debate público, entendeu? E detalhe, a gente está falando do estado de São Paulo. O estado de São Paulo é muito maior, né, do que a cidade. Então, ele teria uma capacidade eleitoral muito maior. Ele é um cara que já... Ele partindo já com 10% de intenção de voto, entendeu? É muita coisa, né? Então, por isso que eu digo assim, esse cara daí, do mesmo jeito que o Arthur, tem que ser levado a sério, eleitoralmente, o Danilo Nando como uma chapa, se eles se viabilizarem, tem que ser levado a sério também. Porque esses caras também começam a se juntar, né? Se eles já têm uma sinergia de ideologia, exatamente, principalmente são muito fortes, só se potencializam. O Marco, se o Nando Moura se eleger, você tem que ficar falando pra ele assim, ó, meu presidente, igual ele faz. Faz o seguinte, a gente fala, manda o vídeo pra ele, tá bom? Manda um vídeo pra ele e fala pra ele, ó, se você se eleger, eu faço meu presidente, igual ele fica fazendo. Mas acho que o ponto é esse. Eu acho que essas pessoas, assim, que são candidaturas independentes, né, cara, é gente que vai entrar sem dinheiro, vai entrar sem partido, vai entrar sem estrutura, e mesmo assim vai conseguir bater, cara,
vai conseguir bater mais de 10%, entendeu? Então, assim, vai ser muito significativo, inclusive por uma estratégia de, cara, não só eleger como governador ou presidente, mas realmente você ter uma mudança, assim, do que é o corpo legislativo lá, entendeu? Porque um cara desses daí, ele vai levar muito moleque junto. E, cara, e a gente, que nem eu falei, o discurso não chega nessa molecada, sabe? O Bolsonaro não consegue chegar nessa molecada. Eu não sei, Ricardo, você tem um irmão mais novo também, né? Assim, eu tenho 2 irmãos mais novos, cara, e assim, nenhum deles se identifica com o Bolsonaro, nem com o Lula. Não, meu irmão também. É que meu irmão, cara, eu não sei com o que ele se identifica, mas eu duvido muito que ele vote tanto no Bolsonaro quanto no Lula. Mas tudo bem. Eu sei, mas eu tô falando que tem muita gente que tem esse perfil, tipo, o discurso deles não bate nessa molecada. Agora eu sei que o discurso do Arthur chega nos meus irmãos. Sim. Não, mas cara, Com até eu certeza. votei no Arthur Duval, deixando claro isso. E foi por um fator bem simples. A partir do momento que o cara não usou o meu dinheiro pra fazer campanha política, ele tem o meu voto. Não, ótimo, entendeu? Isso daí faz parte dessa coisa de você ter uma candidatura independente, você consegue fazer o dia que você achar melhor. Então, mas o ponto é, eles têm uma capacidade de atingir um público que os outros caras não têm, entendeu? O Huck não chega nessa molecada também, cara. Sim. O Luciano Huck, cara, ele é conhecido pelo pessoal, assim, querendo ou não, mais velho, e ele é conhecido muito por reformar casa e carro. Não, beleza, ele vai chegar num público mais popular, porque eu acho que, na verdade, vai chegar mais popular, mas assim, é difícil entender qual o recall que esse cara vai ter, né, eleitoral. Sim. Mas nessa molecada, e que já é um público super relevante dentro do debate público, e é um pessoal que, tipo, várias vezes não vota, ou quando vota porque o pai falou, etc. Mas é gente que tem vontade própria, é gente que tem, já circula nas redes próprias, ali, nos TikToks, no YouTube, num monte de coisa, cara, e ninguém pega, entendeu? Você não tem nenhum discurso assim que chegue nesse pessoal. E você tá falando aí, eu acredito que a gente esteja falando em 20, 25% do eleitorado brasileiro aí, seja com menos de 20 anos, 25, 22 anos, tem muita gente. Coisa pra cacete. As mídias vão fazer a diferença em 2022 e já fizeram, vão fazer ainda mais. Não, vão fazer, e vai ser isso. Eu quero ver essa movimentação assim de quem está fora do Facebook, entendeu? Essa molecada que não consome Facebook, vai fazer com quem vai chegar neles, entendeu? Vai ter que abrir outros meios, YouTube, Twitter. Vamos ver o Lula fazendo TikTok e o Bolsonaro fazendo TikTok. Vai ser engraçado. Eu queria muito ver o Lula fazendo dancinha do dedinho no TikTok, ia ser muito da hora. Aquela coisa lá, Ricardo, aquele desafio lá de tirar a calcinha sem... o desafio de tirar... É do Kwai, não é do TikTok, né? É Kwai. Você acha que tem no TikTok também isso daí. Tem o desafio de tirar a calcinha sem tirar a bermuda. Você vai ver os políticos fazendo isso aí, cara. Você imagina? Caraca, o Bolsonaro fazendo isso, cara, eu ia rachar o bico, velho. Do nada ele com o bermudinha, tá ok, tira a calcinha, uau! Puta. Mas beleza, mas assim, cara, eu acho que o Danilo, por exemplo, faria isso de maneira super orgânica, entendeu? Não, mas o Danilo ia fazer isso sem precisar estar no negócio político. Ele ia falar, não... Eu sei, mas eu só tô te dando um exemplo assim. O quanto é natural, né? Ele exatamente, esse tipo de linguagem do cara já tá lá, entendeu? Na verdade, é o que você falou, ele está lá, ele não precisa estar lá. Os caras estão passo antes, né? Eles precisam criar um formato para chegar lá. Esses caras já estão. Você tá tentando correr contra o Lewis Hamilton e você tá com a porra no Fusquinha, cara. É tipo isso, por enquanto. Sim. Vai que vocês turbinam o Fusquinha, que é o Lula ali, ó. Tô chamando o Lula de Fusquinha, ou o Bolsonaro de Fusquinha, pode ser qualquer um dos dois. Mas Ricardo, o ponto é o seguinte, a gente não tem que... Nenhum dos dois é Fusquinha, tá? A questão é outra. A questão é que, cara, o eleitorado mudou, o debate mudou, o consumo de informação mudou também, entendeu? Sim. E aqui é o ponto. E eu não vejo nenhum dos dois. Assim, eu acho que o Bolsonaro ele tá mais preparado para esse novo, para esse formato digital, por questão da campanha, por questão do bolsonarismo em si, mas ainda assim é um formato cara, que é pra gente mais velha, entendeu? Não é um formato pra molecada. Sim. Entendeu? Cara, eu vejo assim, ele não tem. É aquela coisa, sabe, o tiozão do Zap não é o cara do TikTok. Sim. Eu fiquei sabendo que eles estavam mandando mensagem, o pessoal assim que apoia o Bolsonaro tá mandando mensagem pro pessoal da igreja falando que o Bolsonaro já comprou as vacinas do Brasil, não sei o que. Aí eu falei, caraca, velho, mas se essa notícia tá circulando mesmo, em algum momento minha mãe vai me mandar. A hora que minha mãe me mandar, eu dou risada.
Não, mas assim, eu acho que essa molecada, cara, já não tem essa coisa aí de corrente de WhatsApp, por exemplo. Sim. Faz sentido. Já não. Entendeu? É isso. Eu acho que essa coisa de corrente aí é uma coisa muito mais assim ligada pro pessoal mais velho e tal. A molecadinha, cara, não tem essa característica, não tem esse perfil, entendeu? É um pessoal que já nasceu na internet, um cara que já tem os dois pés atrás quando vê uma notícia. Sim. Entendeu? É isso, é um cara que já tá acostumado, que nem você falou, você não tem TV, se você não assiste TV na sua casa, não é só você, tem um monte de gente aí que eu conheço que não assiste TV. Sim. Entendeu? Cara, como que você chega nesse pessoal daí? Não adianta você aparecer na Globo com 10 minutos de propaganda. Nem entendeu? Na Globo, nem em campanha política em rádio, porque... não vai chegar, entendeu? Esse é o ponto. Eu acho que esse daí é o tipo de problema que essa galera tem que chegar. Por exemplo, sei lá, Geraldo Alckmin, em 2018 ele tinha o maior tempo de TV, ele tinha a maior estrutura, cara, não chegou. Não adianta. Sim. É isso. Não adianta você se comunicar para um lugar que as pessoas não estão, entendeu? Ou que as pessoas não... Ali não é mais o decisor de voto, a televisão. Entendeu? Acho que esse é um ponto importante. Né? Legal. Não tem essa importância que tinha antes. Então, beleza, Marco. Cara, era isso. Eu precisava do seu parecer político para subir esse vídeo aqui, porque, cara, eu queria falar com alguém de política. Eu falei, eu não vou falar só com o Matheus. Eu preciso chamar mais alguém. E, cara, obrigado pelo seu tempo. 1h40 de live, tá? Live não, desculpa, de vídeo. Espero que eu ajude vocês, então. Não, ajudar não. E dava mais, hein? Dava mais umas 20 horas aqui, fácil, só para fazer umas perguntas. Não, tranquilo, cara, se vocês acharem que negócio. O próximo vai ter que ser na casa do Marco com direito a churrasco. É isso aí. Aí é bom. Com direito a churrasco, tá bom? Vocês trazendo o Ricardo. Eu levo uma bebida, você leva aquele hambúrguer que você fez da última vez, tá tudo ótimo, cara. Não, Ricardo, só quero saber de dry age agora, tá bom? Puta merda. Falta isso daqui, ó, no meu bolso pra eu comprar isso daí. Puta merda. Ricardo tá rico, Ricardo tá chorando de barriga cheia. É nada, eu tô pobre, tô falando. Para de ser milisquente, cara. Beleza. Valeu, meus queridos. Beleza, então. Cara, muito obrigado pela sua audiência. Deixa o seu like, compartilha, comenta. E mais importante do que tudo isso, quem que vai ganhar essa eleição? Comenta aqui embaixo, porque a gente quer saber a sua opinião. Beijo, até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau.